Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Marrocos que derrubou Portugal nesta Copa do Mundo. Considerado uma das grandes favoritas pelo elenco talentosíssimo que tem, Portugal foi surpreendida pelo Marrocos, que é a primeira seleção africana na história a conseguir chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. O técnico Regragui, que chegou logo em agosto na seleção marroquina, chamando de volta jogadores que estavam sendo barrados pelo antigo técnico por brigas pessoais. Um deles, o Hakim Ziyech. Não sei se o Hakimi estava nessa lista, mas fato é que o cara trouxe de volta esses jogadores barrados e em pouco tempo fez uma das seleções mais bem treinadas dessa Copa do Mundo, que consegue surpreender ao ponto de chegar às semifinais da Copa sem ninguém colocar tanta expectativa em cima. Acho que é o que impressiona, é o que chama atenção. É impressionante o fato de Marrocos ter derrubado a Espanha, ter derrubado também Portugal, ter conseguido, né, assim, passar em um grupo como tinha, né, Bélgica e Croácia em primeiro lugar. Isso chama muita atenção, mas é muito fruto de um trabalho muito bem feito pelo Regragui, algo que não acontece tão bem lá em Portugal, né? O Fernando Santos acho que estava indo até bem demais nessa Copa do Mundo, né? Portugal tinha conseguido 3 vitórias, perdeu contra a Coreia do Sul, mas num jogo que não valia absolutamente nada. A questão é que hoje eu acho que mostrou muitas deficiências dele como técnico, porque a mesma estratégia desde o início da Copa, né? Os 4 meio-campistas, 2 atacantes avançados, só mudou no segundo tempo, e como mudou mal, né? Primeiro mudando para 2 centravantes e um ponta, porque o João Félix é um ponta, mas o Gonçalo Ramos e o Cristiano Ronaldo eram 2 centravantes e 2 jogadores para o mesmo espaço, um lado desocupado do campo. Era impressionante como o Fernando Santos não conseguiu organizar esse meio campo, foi uma coisa inacreditável. O ataque estava uma bagunça, só foi consertar no final com o Rafael Leão, mas aí já era meio que tarde, né? Porque quando o Rafael Leão entrou, a única tática era jogar cruzamentos para a área, o chuveirinho clássico. Não havia uma organização tática. Óbvio que é meio errado comparar porque é um contexto diferente, né? Mas a Argentina contra a Holanda no segundo tempo da prorrogação, ela estava jogando de uma maneira muito mais coesa e organizada que Portugal, criando jogadas com mais paciência, com mais inteligência. E o fato é que o Marrocos, dentro de sua proposta, foi bem melhor, né? Soube explorar melhor os contra-ataques, o jogo de transição. E aí a gente fala também, né, que Portugal tem um elenco muito talentoso, né? Mas acho que o goleiro, se não me engano, Diogo Carlos, é uma regressão em relação ao Rui Patrício em 2018. Inclusive contra o próprio Marrocos, que Portugal enfrentou na fase de grupos em 2018, o Rui Patrício evitou um empate e uma derrota para o Marrocos com uma atuação maravilhosa. E hoje o Portugal perde muito por uma falha grotesca do goleiro. Não era para o goleiro sair naquele lance, e como ele sai mal, e dá a chance para o Enéry se cabecear com uma enorme tranquilidade, como se fosse um gol sem goleiro, porque o goleiro foi caçar borboletas. Então, assim, esse erro do goleiro é imperdoável, sinceramente. Se eu fosse, eu sou brasileiro, né? Mas se eu visse o Alisson fazendo isso, não teria como perdoar um negócio desse, porque é o gol que custa a classificação. Marrocos chegava, apresentava perigo, mas ao mesmo tempo, assim, não havia tido aquela chance clara ainda. E ali o goleiro falhou feio e deu a vantagem do placar ao Marrocos. Sabe porque Portugal pode reclamar por pênaltis não marcados e tudo isso, mas eu acho que isso não pode apagar o fato de que a atuação foi ruim. Isso não pode apagar o fato de que a seleção não tem um treinador à altura do talento que ela tem. Fernando Santos ganhou uma Nations League, ganhou a Eurocopa em 2016, ok, mas assim, dava para ter ido mais, né? Dava para ter ido além. Seleção de Portugal não chegar à semifinal da Copa do Mundo nem em 2018, quando saiu nas oitavas de final para o Uruguai, que naquele momento já não era nem sombra do que foi em 2010, né? E agora sair nas quartas de final para o Marrocos, que por mais bem treinado, por mais bonito que seja a torcida, por mais que seja mágico tudo que está em volta dessa seleção impressionante do Marrocos, né? Não dá, né? Portugal tinha uma seleção muito boa, é uma seleção com talento para ser campeã mundial, tanto o time titular como o banco de reservas, uma profundidade extraordinária. Eles têm a seleção para ser campeã, mas falta organização tática. Não à toa avançaram a Copa do Mundo na repescagem, tiveram que passar um drama desnecessário contra a Turquia. Eu sinceramente acho, se Portugal não conseguir um nome melhor do que Fernando Santos, vai acabar sempre isso, empacando quando poderia ir além. E o Marrocos, assim, não é só a tática, né? O Regragui fez um trabalho impressionante até agora, mas há de se elogiar grandes jogadores, mesmo sem Malzahri hoje, né? Malzahri, que é um jogador muito importante nas laterais, né?
Eles ali têm o Hakimi jogando bem, Ziyech jogando bem, Nersi sendo um grande atacante, Amrabat no meio campo extraordinário novamente, né? É uma seleção que tem o Buffal, que é também uma máquina também no ataque, joga muito bem. É uma seleção que impressiona em vários aspectos e principalmente pela entrega e dedicação dentro de campo. O Marrocos fez história hoje, faz o que Gana não conseguiu em 2010, aquela Gana que eu tinha muita expectativa, né? Teve o pênalti para conseguir a vaga às semifinais, mas o Asamoah Gyan, que foi tão bem naquela Copa, acabou desperdiçando. E agora a gente vê uma seleção africana fazendo história e pela primeira vez a África tem uma representante entre as 4 finalistas. Vai esperar ou na semifinal ou a França ou a seleção da Inglaterra. Mas eu digo, não subestime Marrocos porque tem o jogo de transição mais efetivo dessa Copa do Mundo. Os contra-ataques são bem organizados, bem construídos, é uma seleção impressionante, se entrega dentro de campo como poucas e, ao meu ver, está taticamente, sim, perigosa para qualquer time que encarar pela frente. Impressionante a Copa do Mundo que fez o Marrocos até agora. O Marrocos está de parabéns. Já é uma campanha histórica, já está nas semifinais, vai ter mais 2 jogos, seja final ou seja disputa pelo 3º lugar. E acredito que pelo 3º lugar eles sejam até meio que favoritos, óbvio, contando que eles percam nas semifinais. Eu espero sim que o Marrocos vá o mais longe que puder. Eu acho que ter uma seleção africana na final seria legal, mas acho que das outras seleções todas vão jogar má vontade a 3º lugar, menos o Marrocos, porque vai significar muito para a África ter uma seleção no pódio e de qualquer maneira aí os Marrocos já é vencedor nessa Copa do Mundo por tudo que conseguiu, mas ainda estão vivos e vamos ver até onde eles vão. Espero que não encarem mal esse último minuto, parece que eu dei meio que a pedra que o Marrocos vai ser eliminado, que eu não acho, né? Acho que tanto Inglaterra e França tem que entrar de olho aberto para esse jogo contra Marrocos. E obviamente, primeiro em avançar, porque nada está ganho. O Brasil já mostrou que não se subestima o adversário. França e Inglaterra aí tem um jogo bem duro pela frente, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022. Até a próxima, pessoal!